Muito bem. Quem não estava semana passada aqui na sala? E aqui, ok, beleza. Vamos lá. O que a gente está, então, tratando nesse capítulo? Se você está acompanhando pelo livro, nós estamos no capítulo 3, juntos do nosso livro, tá? E aí, a gente está considerando, então, o que a Bíblia fala, especialmente o que Jesus trouxe para nós a respeito do que é a igreja. E aí, dentro dessa dinâmica que nós vimos, nós chegamos na dupla natureza, digamos assim, da igreja, que é a igreja institucional e a igreja orgânica. E a gente gastou a nossa aula toda da semana passada para a gente tratar a respeito da igreja institucional. E por quê? Porque na maioria das vezes a gente tem um certo preconceito com essa igreja institucional ou então o organizar. Esse é o organismo e a organização, né? Obrigado, Raí. A gente tem um certo preconceito com a organização, porque parece que é uma coisa meio perda de tempo, uma coisa meio burocrática demais, e por alguns momentos parece para a gente que nós não precisamos dela, ou que ela não tem tanta importância, ou que dentro do reino de Deus ela é só mesmo uma coisa para organizar. E nós vimos que não, que dentro daquilo que Jesus ensinou, principalmente lá... Mateus, faz favor para mim, já que você está aqui, liga só um pouquinho o ventilador. Podemos ligar, gente, o ventilador só para circular o ar? Está ficando quente já, né? Por favor, Mateus. E aí, então, nós vimos que Jesus trouxe especialmente lá para Pedro e depois para a instrução da igreja como um todo, essa importância da igreja como sendo o meio pelo qual nós validamos ou não aqueles que são crentes de verdade, aqueles que são, de fato, mestres de verdade, os que são aproveitadores, enfim, aquela coisa toda. Se, por um lado, essa igreja ela foi importante e também foi ensinada, foi instruída pela pessoa de Jesus, nós vemos que essa igreja agora chamada orgânica ou organismo, ela também foi instituída por Jesus. E é até mais fácil da gente entender, né? Na verdade, porque essa igreja organismo ou a igreja orgânica é o que na maioria das vezes nós estamos acostumados a viver. Nós entramos nessa dinâmica, né? Obrigado, Mateus. Ô Dani, por favor. Eu já não consigo mais dar aula sem café, gente. O vício está me dominando de novo. Orem por mim, por favor. Muito obrigado, meu querido. Olha que exemplo de menino, né? Ele me deu o dele, olha só. Obrigado, viu, Dani? É nóis. Então, a gente está acostumado a viver essa dinâmica da igreja organismo, organização, e parece até meio óbvio falar disso. A igreja orgânica faz coisas de igreja, não é? E o que são coisas de igreja? A gente viu semana passada, inclusive. Me ajudem aí. Pelo menos 3 características do que nós fazemos como igreja. Como? Pregar o evangelho. Muito bem. Enquanto igreja, nós pregamos o evangelho, certo? O que mais? Celebração. Muito bem. O culto como um todo, né? Ele é construído para que a gente chegue, na verdade, à presença do nosso Deus, celebrar o nosso Deus, tudo que Ele fez, faz, fará por nós. E isso é muito importante. Nós estamos na igreja para celebrar, não é só para ficar vendo o que está acontecendo, né? É aquela famosa distinção entre prestar um culto e ir assistir o culto. Assistir o culto você faz igual você assiste um show, igual você assiste futebol, igual você assiste NBA, as Olimpíadas de Inverno. Assistir, você assiste qualquer coisa. Mas quando nós estamos aqui, nós nos reunimos para todos nós prestarmos o nosso culto a Deus. Não é isso? Amém, gente? O que mais? Terceira característica. Digam aí uma. O que a gente faz enquanto igreja? Como? Testemunho de vida? Sim, também. A gente faz isso mais individual, né? Os que compõem a igreja. Mas quando a gente está junto, o que a gente faz que nos caracteriza como igreja?
Oramos, boa Miriam, nós oramos juntos também. É isso. Isso nós fazemos individualmente, mas quando estamos juntos também, a Bíblia nos instrui em vários momentos dessa chamada oração comunitária, né? Porque é feita em comunidade. Então essas são marcas daquilo que nós fazemos como a igreja orgânica ou a igreja organismo. É mais fácil da gente encontrar e é mais fácil da gente discernir. E aí, quando a gente vai dividir então, ou entender melhor o que é essa igreja organismo ou orgânica de forma geral, a gente entende que é a simbolização do corpo de Cristo, que está vivo não só espiritualmente do próprio Jesus, mas a igreja local, como uma igreja que é viva, e ela está em ação na comunidade chamada local, certo? A comunidade da igreja local. Isso aqui que a gente vai ver. O que faz uma igreja ser uma igreja local? Localidade. Uma localidade, muito bem. Sim, Lourdes. Somos membros, nós os membros, Deus escolheu cada um, e nós somos o corpo de Cristo, né? Somos o olho, a cabeça, a orelha, e a cabeça, Deus é quem comanda a cabeça, o corpo não comanda a cabeça. A cabeça comanda o corpo, muito bem. O que mais? Uma localidade, o Dani falou. O reino de Deus é um único, todas as igrejas aí, todo o povo de Deus, e a local se refere ao corpo numa localidade específica, uma unidade específica. Muito bem. A união de todos em um lugar específico, né? A localidade. Vamos refinar mais um pouquinho essa resposta aí? Podemos dizer que a igreja local é uma igreja que também, né, institucional, funciona como um organismo, mas eu acho muito interessante uma frase que eu não lembro nem de que teólogo foi que eu li, que ele diz que a igreja local, ela se faz diferente porque ela simplesmente tem um endereço. É o endereço pelo qual ela se reúne. É a igreja que tem um CEP para chamar de seu, né? A gente vem para cá porque a gente sabe que aqui não é o que delimita a gente ser igreja. Mas para ser igreja, para celebrar enquanto igreja, a gente se reúne no endereço. E aqui é a nossa igreja. A igreja local, nada mais do que isso. É a igreja que tem a sua localidade, que tem o seu endereço, que se reúne em um lugar específico. E será que essa ideia é bíblica, de a gente ter uma igreja local? Obviamente. Como é que isso aparece para a gente? Primeiro, quando a gente olha para as cartas, você precisa traçar um plano aí, ou uma leitura panorâmica, digamos assim, para reconhecer dentro do Antigo Testamento alguns movimentos específicos. Os evangelhos, eles vão tratar da vida de quem? Jesus. Da vida de Jesus, né? Gente, vocês estão muito para baixo hoje, eu estou ficando meio preocupado. Me ajudem aí, é o ambiente sala de aula, tá? Agora é a hora de conversar, não no louvor, não na ceia, agora a gente conversa, tá? Me ajudem aí. Então, a gente olha para os evangelhos como a vida de Jesus. Depois, a gente não é a continuidade histórica exata, mas para a construção do todo, a gente chega no livro de Atos. E os Atos vão mostrar ali algumas viagens específicas, que chamamos de viagens missionárias. Por que tem o nome de viagem missionária? É isso, porque é uma viagem com objetivo de missões, né? Dentro dos propósitos de Deus, é isso. E como fruto dessas viagens missionárias, começaram a surgir então as igrejas. E aí são igrejas, sim, com aquela ideia institucional, com a responsabilidade diante de Deus na administração das questões da igreja como um todo, mas também são igrejas locais. Não era assim, a igreja para a igreja. Igreja, que igreja? Qual igreja é que eles estavam falando? E aí, os começos das cartas, existem várias, mas a gente só vai olhar para 3 aqui, tá? Primeiro, em Romanos, quando Paulo vai escrever, ele faz
ele coloca o endereço para a carta onde é que ela tem que chegar. E ele vai dizer a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se ele está encaminhando uma carta diretamente a Roma, que não só no CEP da carta para o carteiro do primeiro século de Roma ia fazer sentido, mas sabendo onde é que a carta ia chegar, significa que tinha uma igreja que se reunia com um endereço fixo em Roma. Depois, como não é a única, mas dentre outras tantas, Paulo, Silvano ou Silas, dependendo da sua tradução, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja de quem? Que isso, hein? A senhora entendeu já o objetivo. É a igreja de Jesus, mas que se reúne aonde? Em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, aquela cidade colocada ali. E há um outro texto que mostra para a gente uma reunião de igrejas locais. Então tinha a igreja de Roma, tinha a igreja de Tessalônica, mas Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, ele está colocando lá, e todos os irmãos que estão comigo, destinado às igrejas da Galácia. Aqui a coisa muda de foco, porque a Galácia não era uma cidade específica, mas quando a gente olha no mapa, você tem aí a ideia, pelo menos o mundo conhecido daquela época, do tempo bíblico, e aí você tem ali a Ásia chamada de Ásia Menor embaixo, você tem a Ásia expandida, tem vários outros lugares que aparecem para a gente nos textos bíblicos, e aí quando você olha para a Galácia, e ali Galátia, né, colocado bonitinho, e por que está em inglês? Não é para mostrar que eu sei não, porque eu também não sei. É porque os mapas a gente só tem lá da produção dos americanos, né? Então, olha só que quando a gente olha para a reunião, o lugar, região, aliás, da Galácia, a gente tem pelo menos 3 cidades colocadas ali como um todo. Então, Paulo está escrevendo para aquela localidade, as igrejas que estão reunidas na Galácia. Em outras palavras, há igrejas locais reunidas em uma região específica. Aqui a gente entra num ponto, numa discussão histórica. Por quê? Porque há uma pequena divergência entre alguns estudiosos históricos de para onde foi que Paulo escreveu. Porque essa região aqui embaixo, está aparecendo ali não? Dá para ver? Legal? Essa aqui é a Galácia chamada Galácia do Sul. Você passa uma linha, a outra região aqui é a Galácia do Norte. O que muda? Muda que dentro dessa esfera de lugar aqui como um todo, a Galácia do Sul era composta por um tipo de pessoas e a Galácia do Norte por outro tipo de pessoas. Por quê? Porque durante as perseguições, a expansão do Evangelho, em meio às viagens missionárias e às perseguições estabelecidas na época também, você tem dispersões de público para lugares específicos. Então, você pega um grupo de judeus, por exemplo, e eles vão se dispersar geralmente juntos para uma localidade. Então, a Galácia do Sul, ela foi aí cheia, né, habitada por judeus fugindo de perseguição, e os cristãos também, que fugiram da perseguição como um todo. Na Galácia do Norte, o público era outro, é diferente. E daí, pastor? Estou nem aí para quem era e quem deixa de ser. O que muda? Muda que todo texto bíblico escrito, ele não é escrito à sorte de quem vai encontrar e ler por algum motivo, mas ele tem um propósito de começo, meio e fim, para alcançar aonde o texto foi, para onde o texto foi pensado, podemos dizer assim. Então, uma vez que o conteúdo de Gálatas ele é cheio dessa questão histórica de quebra, digamos assim, de paradigmas ou de atividades judaicas para agora a liberdade em Cristo, faz mais sentido entender que o texto foi escrito para a Galácia do Sul do que para a Galácia do Norte. Então, o mapa
ele faz questão de colocar ali essas pelo menos 4 igrejas colocadas, porque muito provavelmente o objetivo foi para elas. Então é um grupo de igrejas locais ao qual Paulo decidiu destinar a sua carta como um todo. Então, em Roma há uma igreja, em Tessalônica há uma igreja, e há cartas para algumas igrejas que se reúnem juntas em um outro lugar específico. E eu tenho que aprender como é que eu faço para tirar esses rabiscos sem sair de slide. Se alguém souber, depois me conta aí. Então, o autor do nosso livro que estamos estudando, olhando para cada igreja local, ele agora vai buscar entender como é que a gente pode definir essa experiência de viver a igreja local. E ele vai dizer o seguinte: uma igreja local é um grupo de cristãos que se reúne regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. Quando a gente divide ponto a ponto do que o autor está colocando para a gente vai chegar nessa definição. Olhamos para a igreja e dizemos que a igreja é então um grupo de cristãos. Concordamos com isso? É uma reunião regular que acontece na igreja local. Faz sentido? Sim? É uma congregação que exercita a confirmação e prestação de contas. É isso que ele quer dizer com supervisão no geral, né? Que é, a gente, de certa forma, tem sim na vida do outro algo que a gente também precisa se responsabilizar. E a gente olha, como vimos semana passada, a igreja institucional, olha para alguém e diz: esse é parte do reino de Deus, faz parte do corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, nós prestamos conta da nossa vida, inclusive voluntariamente, aos outros que fazem parte do corpo. Concordamos com isso? Faz sentido para a igreja local? Sim. Então, diz o nosso autor que eles se reúnem e se reúnem em nome de Cristo. Por isso que nós estamos juntos. Faz sentido? E, por último, usam a pregação e as ordenanças para esse propósito. Em nome de Cristo Jesus, a gente escuta, é exposto a uma exposição bíblica para entender o que Deus espera de nós, e, ao mesmo tempo, celebramos enquanto corpo as ordenanças. O batismo, realizado no culto, e a ceia, realizada no culto. Faz sentido? Podemos dizer que isso tudo forma a igreja? Sim? Então, já que é assim, nós vamos fazer o seguinte. Elias, fica de pé, por favor. Obrigado, pode sentar. Mentira. Não, fica de pé, por favor. Irmã Nelita, fica de pé. Silvinha, fica de pé, por favor. Raí, fica de pé. E André, fica de pé também, por favor. Silão, Elias, desculpa, escolhe uma pessoa, sem ser sua esposa. Sem ser o Danilo também, desculpa. Sem ser quem está de pé. Das pessoas que estão sentadas, tirando o Danilo e sua esposa, escolhe alguém. Seu nome, mano? Arthur, chega pra cá, Arthur, por favor. Elias, vem aqui pra frente. Por favor. Manelita, escolhe uma pessoa sem ser o Danilo. Mansocorro. Qual das duas? Já está aqui, muito bem. Então pode ficar nesse cantinho mesmo. Silvinho, escolhe uma pessoa. Segunda, Socorro. Bom, para ver que a disposição de andar está curta, né? Vamos lá. André, escolhe uma pessoa, por favor. O Bruno, muito bem. Vai lá, Brunão, senta ali. Raí, escolhe alguém. Stephanie, muito bem. Mais uma pessoa, sem ser sua esposa, Danilo. Não. Café com leite. Soninha, vem para cá, Soninha. Manelita. Mais uma pessoa. Ah, muito bem. Seu nome? Manuela. Vem cá, Manu, por favor.
Eu pergunto que eu esqueço o nome de todo mundo. Só lembro o nome da dona Ezenilda, que esse eu nunca mais vou esquecer, né? É bem diferente. Muito bem. Silvinho, escolhe mais alguém? Dona Ezenilda, muito bom. André? A Miriam? Muito bem. Raí, quem é a dona Lourdes que você quer escolher? Muito bem. Dona Lourdes, por favor. Junta aí o grupo. Faltou a Ingrid, né? Ingrid, você vem para o grupo do André, tá? Por favor. É que os outros podiam escolher a Ingrid, eu esqueci de falar, né? Era só para não ficar marido e mulher, tá? Então, aí onde você está, mexe a cadeira, faz uma roda aí para vocês conversar. Danilo vai vir ficar aqui comigo, por favor. E a nossa atividade vai ser o seguinte: uma vez que a gente disse que tudo que está ali faz sentido para a gente, nós vamos explicar o porquê, tá certo? Então, Raí, de 1 a 5, escolha o número. Raí de 1 a 5. Não é para escolher lá não, já falou. Agora já pegou ali, né? Já foi, já ficou óbvio a razão, né? Muito bem, então vocês vão discorrer com base no que a gente já falou, no que vocês conhecem, fiquem à vontade para a gente definir por que a igreja é esse lugar que se reúne em nome de Cristo, tá bom? André, escolhe um ponto lá, menos o que o Raí escolheu. O dele foi o 4, né? 1, 2, 3 e 5, dando os pontos. 1. Então, o objetivo de vocês é definirem aí, chegarem à conclusão por que a igreja é um grupo de cristãos, tá bom? Silvinha? Qual? A última. Então, por que a igreja usa a pregação e as ordenanças como propósito de ser igreja local? Beleza? Manelita? Ou 2 ou o 3. Já foi. 2 ou 3? 3? Então o objetivo é vocês dizerem por que a igreja é esse lugar que confirma, né, exercita a fé e confirma também através de prestação de contas, tá? Por que isso é feito na igreja? E vocês, meu povo, por que é que a igreja precisa ser uma reunião regular? Tá bom? Por que isso faz a gente ser igreja? Tá bom? Em até 10, 15 minutos no máximo. 10 tá bom, né? Em até 10 minutos para a gente chegar a uma definição e compartilhar depois, beleza? Vai lá. O Danilo é o tio monitor que pode ajudar se precisar, tá bom? Você chama ele aí.
Acabamos? Acabamos? Sim? Beleza. Quem ficou com o primeiro ponto? Aí, escolham aí. Já escolham aí, gente. Quem é que vai apresentar pra gente, tá? O Arthur. Tá fugindo já, né? De graça, assim, né? É isso. Ah, o André aqui. Muito bem. Digam aí, gente, por que que a igreja local é um grupo de cristãos? A gente colocou aqui que é um estilo de vida. Então, a gente imita Cristo. Então, nos reunimos com pessoas que são similares a nós, para que assim a gente possa aprender juntos, a gente compartilhe experiências juntos e podemos adorar a Deus juntos. Então, a gente cria uma comunidade, Boa. né? E aí, com o objetivo de chegar à santidade também juntos. Então, sempre em comunhão com o outro. E aí é um grupo, né, que se reúne ao chamado cristão, que para moldar o nosso caráter, moldar as nossas atitudes e ações que são ações, né, que são exemplos de Jesus. E a gente se baseia no amor, na humildade, no serviço ao próximo. Então, em resumo, não se trata alcançar a perfeição, né, mas ser um processo contínuo de santidade, para que dia a dia a gente vai se parecendo a mais com Jesus e buscando, né, e amparado pelo Espírito Santo. Muito bom. Palmas para o grupo 1, gente. Muito bom. Obrigado, gente. Segundo ponto, por que a igreja é uma reunião regular? Por que a gente tem que se reunir como igreja para ser igreja? Vamos lá. Vai lá, Elias. A igreja tem que se reunir em propósito único e comum de todo mundo estar conectado com Deus. Independente de ser na igreja ou na sua casa. Em específico, aqui a igreja tem os cultos às quintas-feiras, aos sábados, às vezes das mulheres, terça-feira dos homens, ou os domingos também servem. E a gente fica focado no propósito, é Deus, é isso. Isso funciona. Que eu perguntei. É isso? Muito bom. Mais alguma coisa? Acho que a igreja tem uma reunião regular por conta que eu acho que nossa rotina, nossa semana, a gente dedica um tempo a Deus. Sim, boa. Manter isso como algo, não uma obrigação, mas algo que você tem que ter constantemente, torna uma reunião regular. Boa, muito bom. É isso aí. Palmas, gente, para eles. Muito bom. Dedicação de um tempo exclusivo para isso. Muito bom. Obrigado, gente. Por que, irmã Enelita, que a igreja, então, é uma congregação que exercita essa confirmação e a prestação de contas voluntária uns aos outros? Então, para começar, no nosso entendimento aqui, no meu entendimento, nós somos um grupo de pessoas separadas, escolhidas. Por isso, Deus deu um ponto aqui de estratégia para que a igreja se reúne, a igreja se convertem, se conversam e entende um ao outro. Nesses grupos aqui, a gente acaba conhecendo melhor um ao outro, como nós conhecemos a irmãzinha aqui, né? Agora, já conversamos bastante, já nos conhecemos. E é um ponto aqui que a gente temos aqui, na necessidade um do outro, a gente conhecer e a gente está sempre orando, buscando a Deus pelas nossas vidas, né? E se entregando a cada dia mais e nos aproximando mais e mais do Senhor, através da nossa comunhão aqui. É isso que nós entendemos. Muito bom. Palmas para ela, gente. Muito bem. Por que nós nos reunimos, então, em nome de Cristo enquanto igreja? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é único e suficiente Salvador. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados e nós nos reunimos para louvar e exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Porque Ele nos amou, ainda que nós fôssemos pecadores, Ele nos amou. E Ele morreu por nós. E nós precisamos estar sempre com o nosso coração agradecidos a Ele, a Deus, nosso Pai, e ao seu Filho amado, que tem derramado o seu sangue
e feito tantas coisas boas para nós. Isso que ele diz em sua palavra, né? Terás vidas e terás com abundância, porque você creu no Senhor. Você está com sua vida alicerçada nele. E juntos nós somos mais fortes. E nós começamos a buscar a presença do Senhor. Ele vai cada vez mais, assim como agora essa aula, né? Ele vai se revelando, vai se manifestando através do seu Santo Espírito. E é por isso que é um momento maravilhoso. Nós não temos aqui um banquete assim, físico, né? Um pão, uma água, mas certamente, o nosso espírito, a nossa alma, ela vai se alimentando e nós vamos cada dia mais tendo mais paixão, mais amor por esta obra. Então, essa reunião que nós temos hoje, que ela continue sempre em nossos corações, com amor e com graça na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bom. O banquete físico é semana que vem, café da comunhão, 9 horas antes da aula. Muito bom. E aí, meninas, por que então... Por que a igreja é esse lugar em que nós usamos a pregação e as ordenanças para a manifestação do Evangelho? Por quê? A gente usa a pregação para entender a palavra de Deus, que é de Cristo, né? E através da pregação a gente aceita Jesus como único, suficiente e salvador. E aceitando a Jesus, vem as ordenanças, que é o nascer de novo, né? Que é o batismo, que é uma das ordenanças. E para que a gente possa passar o Evangelho, a gente tem que entender essas ordenanças, né? E esse é o propósito de Deus. E mais uma das ordenanças é a ceia do Senhor, né? É isso, pastor. Muito bom. Esse é o propósito. Tivemos a ajuda do universitário Danilo. Aí, ó. Isso foi bom, porque eu já não lembrava mais das ordenanças. Mas realmente a gente tem que nascer de novo para depois a gente aceitar o batismo. Tá? É isso. Muito bom. Palmas também para elas. Muito bem, gente. Vocês querem ficar assim? Querem voltar para o lugar? Escolham aí. Vamos ficar assim mesmo? Então tá bom. Então vira aqui para o tio para a gente continuar. Uma vez que essa é então a igreja e essas marcas nos fazem igreja, tem uma coisa que todos vocês falaram e que faz todo sentido, que é a aplicação desses pontos não a uma instituição. Pode voltar aqui com seu marido, não tem problema não, pode vir. Porque é isso. Tanto a instituição quanto esse organismo, igreja como um todo, ele faz aplicação, faz sentido quando nós entendemos ou relembramos, ou como você quiser chamar, de que a igreja é um grupo de... Isso, que são... pessoas. Também, tá certo, é isso aí. Então, isso tudo, entender o que é a igreja, leva a gente agora a considerar o que é a membresia da igreja. O que é que formam os membros desse corpo, então, tá? Primeiro, quem são os membros que fazem parte dessa igreja? É a gente, todo mundo junto, reunido aqui. É isso que faz a gente ser igreja como um todo, tá? Então, olha só, à medida em que eu reconheço uma igreja como uma igreja fiel, que declara o Evangelho, submeto minha presença e meu discipulado ao seu amor e acompanhamento. E ali só um ponto que, se você ler aí no livro, vai estar diferente, porque eu troquei supervisão por acompanhamento, é a ideia do autor, mas hoje, para a gente falar que alguém está supervisionando, parece que é um chefe, um negócio chato, né? Então, a ideia dele é acompanhamento. Sendo assim, à medida, então, que eu, como discípulo de Jesus, vejo uma igreja, conheço um grupo de pessoas que são fiéis na sua missão, em saber aquilo que eles são de fato, declaram o Evangelho publicamente, e outro lado é dizer que é de fato uma igreja, né? Então, eu submeto a minha presença, o meu discipulado, ao amor dessa comunidade e ao acompanhamento que eles vão ter comigo. Basicamente, ser membro de uma igreja significa isso. Entregar minha presença
e a minha caminhada cristã a esse grupo de pessoas, tá certo? E então, essa frase do livro talvez seja uma das frases mais polêmicas e eu queria gastar só um tempinho com vocês para a gente entender ela. Tendo escolhido Cristo, o cristão não tem escolha, a não ser escolher uma igreja onde congregar. E aí? É isso mesmo? Sim. Ou não? Ah, mas eu não posso ser crente no quarto da minha casa, não? Nós não somos a igreja? É, eu não sou a igreja, eu sou a igreja. Pode até tentar não ir pra igreja, mas isso vai ficar te incomodando. Até tá lá, né? Mas isso aqui não é papo de pastor picareta, não? Que quer ver o povo dentro da igreja cheia para tirar foto e postar no Instagram? Sim. Não é? Também. É isso, não? Ou faz algum sentido isso aqui? Porque olha só, o que o autor está colocando para a gente, se a gente analisa mais profundamente, é condicionar a condição de crente à condição de frequentar a igreja. Se a gente fosse dissecar a frase no sentido contrário, a gente poderia dizer que quem não escolhe uma igreja para congregar não escolheu a Cristo. Ou seja, o grupo, a onda dos desigrejados, vocês conhecem esse termo, não? Dos desigrejados? Seria, então, a galera que não é tão crente assim, no fim das contas, né? Porque, e aí? É meio forte, né, essas afirmações todas. A gente lê assim, de um ponto de vista meio light, parece legal. Mas a profundidade do texto é justamente isso. Se a gente escolheu a Cristo, a gente então não tem outra escolha a não ser escolher uma igreja. E aí então, por que a gente tem essa frase como uma frase verdadeira, no fim das contas, por mais dura que ela pareça? Porque discípulos de Jesus fazem parte de uma igreja. E não é porque eles querem passar tempo com pessoas que são legais. A gente é legal pra caramba, não é? Não é? Olha aí para quem está do seu lado e fala, você é muito legal. Vocês são muito legais. A gente é muito legal, né? Tá junto, a gente passar um tempo juntos é bom demais. A gente conversa, a gente bate papo, a gente joga sinuca, a gente joga bola, a gente toma um café junto, a gente faz tudo junto. É legal demais a gente estar junto. Como? Tira a dúvida, conversa, joga aqui o board game, faz um monte de coisa legal. Você pedir a Stephanie colore seu cabelo também. Juntos, ela é muito legal. Todo mundo é muito legal para estar junto, não é? Mas a questão é que os discípulos não estão preocupados apenas com isso. O motivo da reunião não é por ser legal ou não, por ser gostoso ou não. O motivo é que nós somos, de fato, discípulos de Jesus. A prerrogativa em ser discípulo é estar condicionada a saber que nós precisamos viver em igreja. Não é porque alguém inventou, mas é porque o dono desse negócio todo de ser mestre dos discípulos e ser o cabeça da igreja foi quem definiu que isso acontecesse. Então, ser membro de uma igreja não tem a ver com uma escolha voluntária de olhar e dizer, eu vou me comprometer com um grupo de pessoas simplesmente porque eu acordei querendo fazer isso. Se a gente for lá na raiz das coisas, eu volto a insistir que esse negócio de ser igreja só é possível que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Que senão seria a maior loucura do mundo. Que pensa aí, você acordar um belo dia e pensar, eu vou comprometer todos os meus domingos com um grupo de pessoas a estar com eles. Em uma época em que a gente tem pânico de assumir compromisso, em que dá um tapa na minha cara, mas não me faz me comprometer com nada. A gente escolher voluntariamente um compromisso fixo, semanal, só pode ser um negócio de Deus. Além disso, eu me comprometo com a minha presença. E no fim das contas, ter a presença no meio da igreja dá trabalho. A gente tem que acordar um pouco mais cedo, a gente tem que se arrumar, a gente precisa, às vezes, escolher entre um passeio, uma coisa do tipo, e estar na igreja, ou então assistir o jogo de futebol. Para um palmeirense roxo feito eu, abrir mão da semifinal do Campeonato Paulista, que vai começar exatamente na hora do culto, dá trabalho. O Corinthians, mais uma vez, nos encheu de alegria. Foi eliminado, graças a Deus.
E então vai ter o jogo hoje. Você acha que o diabo não vem na minha cabeça, não? Põe o Danilo para pregar. Coloca o Luiz para pregar domingo. Hoje é dia que eu tenho que largar meu celular da mão de alguém aí, para não ser tentado a ficar olhando o negócio. Mas dá trabalho. Entre outras coisas, são escolhas que a gente faz. Obviamente, um domingo ou outro, uma viagem de família, um período de férias, não vira um culto. Nossa, acabou o nosso mundo? Óbvio que não. Mas uma coisa é, de vez em quando. Outra coisa é 3 vezes por mês, tá? Então, é o peso que a gente precisa fazer. Além disso, eu acabo me comprometendo com atividades que acontecem. Então, tem um encontro de homens na terça-feira à noite, que eu trabalhei a segunda-feira, que é o pior dia, né, do começo aí para sair de casa. Eu trabalho a terça-feira o dia inteiro, eu saio do meu trabalho, vou vir para cá para encontrar um bando de homem, para quê? Vou nada, vou para casa dormir, né? É pesaroso se a gente olha pelo lado que não devemos olhar, é um peso que a gente coloca. Um sábado de manhã das mulheres, um sábado à noite dos jovens, alguma coisa com as crianças, que eu vou ter que me programar todo para sair com as crianças, para vir, para deixar as crianças brincando e tal. E ainda tem um outro problema, né? Que a gente vem para a atividade, a gente encontra tudo pronto. Aí na hora que vai desmontar o que está tudo pronto, a gente se vê constrangido de não falar, quer ajuda? Né? Então eu vou para lá e ainda vou ter trabalho de ajudar os outros. E mais uma vez, em uma época em que compromissos e fazer alguma coisa, desde que você não ganhe dinheiro, é uma ofensa gigantesca, né? E aí, se a gente vai mais a fundo, tem um compromisso que eu faço com Deus e que acaba se manifestando da igreja, que é o compromisso financeiro também. A gente acaba tendo esse compromisso financeiro. Eu vou dedicar 10% do meu salário, do meu suado dinheirinho mensal, para uma comunidade com pessoas que vão estar lá, e eu vou fazer isso para quê? Eu vou guardar na poupança, num investimento, sei lá o quê, Deus me livre. Vou gastar meu dinheiro lá com a galera da igreja. Aí ainda acaba o culto, eu estou doido para pedir uma pizza em casa, mas tem uma cantina lá que é dos missionários. Aí é chato não ajudar os missionários, né? Então eu vou gastar mais dinheiro lá ainda. Como é que funciona esse negócio? Então, a questão toda do reunir-se como igreja, se a gente não tem esse encontro verdadeiro com Cristo, e a gente tem a certeza absoluta que a nossa condição é de discípulos, não tem como a gente desenvolver prazer por ser da igreja, se a gente não tem prazer em ser dele primeiro e depois fazer parte de uma igreja. Porque o contrário de todos esses pontos que parecem ser negativos, ele também acontece quando nós temos prazer de estarmos juntos e prazer de sermos parte do povo de Deus. Porque uma vez que Cristo Jesus me traz alegria, sua palavra me traz ânimo, está no meio de gente que é gente de Jesus tanto quanto eu, não tem outra coisa melhor para mim. Gastar o meu tempo, tirar um pouco do tempo de descanso, investir tanto tempo, quanto dinheiro, quanto serviço, quanto uma série de outras coisas, não é um peso, mas é um prazer, é uma alegria, é um privilégio. E por isso que as coisas de Deus, a gente na maioria das vezes não consegue explicar, porque parece que a gente só está perdendo. Mas no fim das contas, a gente só está ganhando com esse negócio de ser igreja. Então não é necessariamente uma escolha que eu acordo pensando, nossa, que legal, me comprometer em uma série de esferas da minha vida. Mas, uma vez que nós obedecemos a Deus em amor, a gente olha para a igreja com esse olhar de prazer e acorda pensando, que bom que hoje é dia de estar com a igreja. Que bom que hoje é dia de encontrar meus irmãos. Que bom que hoje é dia de sentar para a gente orar, para ler a Bíblia, para conversar, para falar do futebol, para dar risada, para compartilhar das mais diversas coisas. Porque o que faz a graça da igreja é que eu sou membro de um corpo com vários outros membros. Então eu não venho para a igreja para encontrar paredes. Não venho na igreja para encontrar um pastor, um professor, um músico. Eu venho para a igreja para encontrar um ao outro aqui. É isso que faz a graça para a gente. Que eu duvido que você venha para cá pensando, eu vou para a igreja só para sentar na cadeira. Duvido que você faz isso. Eu vou para a igreja só para tomar um cafezinho depois da aula. Eu, talvez, né? Mas vocês, eu duvido que seria só para isso. Eu vou para a igreja só para subir a rampa. Depois que eu subir a rampa, eu vou embora.
Claro que não. A questão é esse compromisso enquanto pessoas. E olha só, isso é tão plano de Deus quanto todas as outras coisas. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha só, quando a gente faz qualquer interpretação bíblica, ou então entendendo algumas direções que o texto bíblico traz para a gente percebe que uma ferramenta didática que tanto Jesus usou quanto os seus apóstolos tem a ver com a repetição. Quando se repete alguma coisa várias vezes, é porque aquela ideia é extremamente forte no que se quer passar. Tanto quanto o Novo Testamento, quanto o Antigo Testamento. Isso faz parte da linguagem dos judeus e hebreus ainda hoje. Então, quando Isaías vai narrar a visão que ele tem do trono de Deus, no capítulo 6, e que os anjos estão lá, aquela descrição meio, com todo o respeito e reverência do mundo, meio medonha, né, dos anjos com as aves e aquela coisa toda junto lá, ele vai dizer que eles estão em volta de Deus, dizendo que ele é santo. Santo, santo e santo. 3 vezes. Por que esse negócio de 3 vezes? Minha esposa parece que adotou isso para a vida dela, né? A minha esposa fala uma vez pacientemente. A segunda vez já tem ali uma porcentagenzinha de ódio na fala dela. A terceira vez é para lascar. Ela não fala a quarta, ela só vai até a terceira vez. Aí eu já fico ligado. Quantas vezes que ela pediu isso? Porque senão a bichinha vai... Mulher, baixinha, as baixinhas sabem aí, né? Concentra, né, irmã Socorro? A braveza concentra naquele pedacinho ali, né? Então, a ideia do dizer 3 vezes é a ênfase direta. Não é que Deus é só santo, não é que Deus é bastante santo, mas Deus é santo pra caramba, é 3 vezes santo, entendeu? Essa que é a ideia. E quando depois Jesus... Oi? Aí, tá vendo? É muito santo, né? Então, a ideia no geral, quando Jesus está dizendo aqui, ele vai colocar o que é importante. Primeiro amem-se, depois, eu amei vocês, o verbo amar, portanto, vocês devem amar-se uns aos outros, e mais uma vez, se amarem. Então, a questão do amor entre o povo de Deus, o amor entre os discípulos de Jesus, para ele é muito importante. Mas não só isso, quanto a sua preocupação principal do destino do amor no geral, tem a ver isso aqui, ó, uns aos outros. Eu dou-lhes um mandamento, plural, que amem-se uns aos outros, como eu os amei. Já que eu os amei, então vocês é quem deve amar. E uns aos outros. Com isso, todos saberão que você, sozinho nessa casa, é um discípulo. Vocês são meus discípulos, com ênfase no plural. Se vocês se amarem, quem? Uns aos outros. Percebe a ênfase que Jesus está dando tanto nisso? A preocupação de ser um amor genuíno e verdadeiro, mas não apenas, mas sendo uns aos outros. E aí... há uma palavrinha grega que aparece em vários momentos, que é essa aqui, ó. Alelo. Eu não sei fazer o ômega. Sabe desenhar o ômega direito, Dani? Eu não sei, aquela palavra lá. Mas seria a tradução, é isso aqui. É alelo, que é essa expressão que aparece em toda a comunidade, que é a ideia de uns aos outros. Sendo uns aos outros, nada que em nome de Jesus. É você, Danilo, com o microfone aí? Tá amarrado. Aí, ó. Expulsamos, saiu. Fácil. Expulsamos, saiu. A ideia do uns aos outros é que nada que vem somente para mim satisfaz. Porque senão é só para mim. Nada que eu faço somente para o outro satisfaz também. Porque senão é só para o outro. Mas a comunidade de Jesus é isso, que eu faço para um, o outro faz para o outro faz para o outro, o outro faz para mim, e eu de novo faço para o outro, porque é a vida, sempre a vida dedicada um para o outro, um para o outro, um para o outro. Por isso a gente não é um grupo somente, mas como o André bem disse no grupo deles, nós formamos uma comunidade.
E tem um acróstico, um professor meu escreveu um livro sobre isso, que eu não vou conseguir mudar aqui. Mas, quando a gente fala sobre... O demônio saiu de lá e entrou aqui agora, travou. Quando a gente fala sobre comunidade, a ideia é que nós temos tudo em comum, juntos uns com os outros, e por termos tudo em comum, nós agora formamos uma unidade. Isso aqui foi o erro, tá? Nós formamos uma unidade juntos. Uma vez que todos temos algo em comum, nós nos unimos. E uma vez unidos, a vida agora muda de perspectiva. Agora o que interessa para a gente é tudo aquilo que tem a ver com Jesus, que espera que a gente ame uns aos outros. E à medida, então, que nós amamos uns aos outros, nós temos tudo dentro dessa divisão, uns aos outros. Eu mando vocês, amem uns aos outros, porque amando uns aos outros, vocês então vão demonstrar o amor que eu dediquei a vocês, e todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, não porque vocês vão postar dizendo que são de Jesus, mas porque vocês amam uns aos outros. Simples assim. Dá para ser igreja sozinho? Inclusive, o evangelho como um todo é um convite para a gente viver em comunidade, né? Claro. O próprio cumprimento das ordenanças, que é o próprio batismo, envolve a confissão pública de fé, confessando e a simbologia de morrendo para o mundo e né, vivendo para Cristo, é uma confissão pública. A gente tem a ceia do Senhor. Não tem como você fazer uma ceia sozinho. Então, é sim uma união, um ajuntamento dos discípulos de Jesus ali perante o Senhor. Né? E até Filipenses também a gente encontra que Paulo vai escrever, considerem o seu irmão superior a você mesmo. Os seus Né? próprios desejos. Exatamente. Então, o evangelho como um todo é um convite para a gente viver em comunhão, né? Em igreja. É isso, perfeito. E olha só como outro texto que João escreve agora na sua carta, piora ainda a situação do que a gente está vendo. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, vou rabiscar mais um pouquinho. Se afirmamos que temos comunhão com Ele. Ele significa Jesus. Ou a pessoa de Deus, né? A Trindade como um todo. Mas a gente anda nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. No sentido do que João está falando, qual é a verdade? Ou quem é a verdade, digamos assim? É o próprio Jesus. Agora, olha só. Ele vai dizer que se, porém, andamos na luz, como Ele, mais uma vez, está na luz, temos comunhão agora uns com os outros. Sabe o que mais me intriga nesse texto? É que João poderia muito bem ter dito: se afirmamos que temos comunhão com Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, que é estar em Jesus. Porém, se a gente anda na luz como Ele, Jesus, está na luz, deveria poder dizer o texto: temos comunhão com Ele, que está na luz. Mas o que o Espírito Santo inspira João a escrever é que, já que estamos na luz, nós temos comunhão agora uns com os outros. E tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma vez que ter comunhão uns com os outros é o meio ou a condição para que isso aqui aconteça, a gente pode dizer que, na ideia do que João está escrevendo, se a gente anda na luz e temos comunhão uns com os outros, significa que nós temos comunhão com Ele também. O que atesta, digamos assim, do sangue de Jesus aqui, que purifica de todo pecado, a nossa disposição de andar na luz, estando uns com os outros, que significa nós estarmos
com ele também no fim das contas. Era muito mais fácil João ter escrito que se a gente não pratica a verdade, a gente não tem comunhão com ele, e se a gente está na luz, a gente tem comunhão com ele. Mas a expressão maior para João de ter comunhão com Deus é a gente estar disposto a ter comunhão uns com os outros. Olha a profundidade desse negócio, o que Deus quer tratar com a gente. Por isso é que ser membro da igreja é muito mais do que o frequentar, irmãos. Ser membro da igreja é mais do que se identificar como batista, assembleiano, metodista, o que quer que seja. Ser membro de uma igreja é a expressão da gente estar com Cristo Jesus. Entende? E agora eu não vou conseguir. Será que eu consigo? Agora a irmã me desafiou. Pô, mas eu vou baixar um negocinho para me ajudar por lá, hein? Agora eu estou motivado a desenvolver minha tecnologia. Muito bom. Vai, Raí, por favor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos a demonstrações, e tanto mais quanto eles que o dia se aproxima. Muito bem. Como é que faz? Não dá. Então, a ideia, em primeiro lugar, a ideia de ser igreja foi de Jesus. Quem comprou o grupo, as pessoas igreja, foi o próprio Jesus. Quem condiciona o amor uns aos outros, a prática da igreja, foi o próprio Jesus. E olhando para os textos que apontam para isso, a gente pode reafirmar que, tendo escolhido Cristo, o cristão não tem escolha a não ser escolher uma igreja onde congregar. A questão é, qual é essa igreja? Sendo uma igreja fiel aos princípios bíblicos, a gente ainda tem a possibilidade de escolher, digamos assim, aquilo que mais se comunica com a gente. É o estilo batista? É o estilo assembleiano clássico? É o pentecostalismo clássico no geral? São os metodistas? São os presbiterianos? Onde é que eu me encaixo melhor? Agora que eu me encaixei, vi esse grupo, me identifiquei com esse grupo, estou aqui com eles, agora eu preciso ser igreja também, como um todo, né? E então, vocês são demais. Perceberam que o chat GPT já tirou meu cabelo daquela outra foto, né? Olha só. Agora já é pura bobeira minha, tá? Com cabelo original. Fiquei mais bonito como? Tá melhor assim, né? Pois é, estão me comparando muito àquele ator, Vin Diesel, vocês conhecem? Estão falando que eu tô a cara dele. Cada semana é uma comparação. É um negócio assim, sabe? E aí, Silvinha, me ajuda. Certo, gente? Ok? Fez sentido para vocês? É isso aí. Que Deus nos abençoe cada vez mais, então, a sermos igreja. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela nossa manhã. Obrigado pelas nossas conversas, conclusões que nós chegamos. Obrigado pela bênção de nós sermos igreja e nos encontrarmos como sendo igreja do Senhor, Pai. Obrigado pelos irmãos que o Senhor nos deu. Obrigado pelas possibilidades que o Senhor nos dá de nos reunirmos como teu povo. E nós te agradecemos, porque ser igreja é um plano do Senhor. E quem viabilizou foi o próprio Senhor na cruz, Pai. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a continuar encontrando como sendo uma bênção, uma alegria e um privilégio nós podemos estar juntos para celebrar ao Senhor em todos os momentos. Assim agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Já que a gente é igreja, então, dá um abraço aí. E quem está perto de você, que é igreja junto com você. Que Deus abençoe a sua tarde. E à noite vamos celebrar juntos, como igreja. Deus abençoe, gente. Você vê que toda vez que ele fala para abraçar, ele fica sozinho? Tá vendo? Tadinho, né? Ainda bem que você sempre está aqui comigo. Vin Diesel, The Rock, já me chamaram The Rock. Tá ali, né? Tá muito perto. Eu me olho no espelho e falo, como é que eu nunca percebi?